Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de filme que eu assisti. E o filme que eu venho trazer hoje para vocês é Os Fabelmans. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos, né, que se inscrevam no canal. E também, né, para todos vocês que quiserem participar do meu grupo do WhatsApp, que vocês entrem no link que vai estar tanto na descrição como também nos comentários. E para todos vocês, né, que assistam o vídeo, né, do começo ao fim, na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização do canal. E também peço, né, que vocês me sigam nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, Kawaii, TikTok e também, né, o Facebook. E se puderem também, né, compartilha para aquele seu amigo que também gosta de filmes, né, e do mundo geek. Esse filme, né, Os Fabelmans, ele saiu em 12 de janeiro de 2023, né, no cinema, e ele tem 2 horas e 31 minutos de duração, né. E basicamente, né, ele é um drama. Ele tem a direção, né, do Steven Spielberg, né, direção e roteiro, que é um cineasta muito famoso, né. Ele é muito conhecido por ter feito o Tubarão, né, ET, o Extraterrestre e A Lista de Schindler. Só que esse filme, né, foi meio que baseado, né, na infância dele, né. Não é um filme biográfico, né, mas é um filme meio que baseado, né, na história dele de infância e do sonho dele de ser um cineasta também. E também foi roteirizado, né, pelo Tony Kunstler, que ele também fez, né, os filmes Amor, Sublime Amor, Munique e Lincoln. E temos como atores principais, nós temos o Paul Dano, que ele participou dos filmes Dinheiro Fácil, The Batman e Sangue Negro. E temos também, né, a Michelle Williams, né, que ela participou dos filmes Venom, Namorados para Sempre e O Rei do Show. E temos, né, como ator principal ali, né, o que é o protagonista ali do filme, o Gabriel Labelle, que ele participou de filmes, né, como Gigolô Americano e O Predador de 2018. Basicamente, nesse filme vai contar a história, né, de um menino que ele tinha um dom, né, de ser cineasta, que basicamente, né, ele teve medo, né, ele é o filho mais velho de um casal, e ele teve medo, né, é um casal de judeus, e ele teve medo, né, de ir para assistir um cinema, né, o que iria acontecer lá dentro. Só que quando ele assistiu, né, ele ficou fantasiado, né, com a cena de uns trens, né, que teve um acidente de trem, e ele ficou muito alucinado, né, falando sobre isso. E o pai dele pensou, né, que ele teria ficado alucinado por trens, né. Ele fez o trem, comprou um trenzinho daqueles que andam, né, de verdade. E ele foi brincar com esses trens, né, só que o que ele queria mesmo era filmar esse trem andando, né. E ele fez, né, um acidente de trem e tal, como queria filmar, porque ele percebeu que com o brinquedo, né, dava para fazer uma cena, né, que pareceria que fosse um trem de verdade, né. E foi aí que começou, né, ele sempre tem que comprar câmeras, comprar fita, entre outras coisas, né. Até ele mais velho, né, ele fez um filme, né, que era para ganhar um concurso, que era de cinema, que ele fez um filme como se fosse tipo de faroeste, né, que ele não tinha como fazer os tiros, e ele fez pequenos furos, né, na fita, que era para poder brilhar, né, na hora que estivesse passando o filme, né. Ele fez uma coisa muito interessante, né, ele jogou com o que ele tinha ali e começou a fazer vários e vários filminhos, né, ali basicamente. E eles tiveram também eram uma família, né, que ele tinha 2 irmãs, né, o seu pai, e também tinha, né, um amigo que sempre estava ali também, e os avós dele, né, tanto a avó por parte de mãe como por parte de pai. Eles vão, né, para um acampamento, né, nas férias, né, e o que é sempre visto, né, que sempre que o pai dele tá falando alguma coisa, né, o amigo dele fala alguma coisa engraçada, né, e toda a situação muda, né, para a atenção ser prestada, né, para esse amigo do pai dele, né, que tá sempre ali com ele, que ele sempre fala que é meu melhor amigo. E ele faz algumas filmagens ali, né, tem a dança da mãe dele, tem várias outras coisas ali que ele faz ali naquele momento, né, de lazer, né, que sua família foi acampar. Só que acontece uma coisa depois disso, né, que a mãe dele, né, a avó dele, né, a mãe da mãe dele, acaba morrendo. E o pai dele, né, deu vários e vários presentes para ele, né, que ele já iria gravar o filme dele, né, que ele ia fazer um filme de guerra, né, baseado na Segunda Guerra Mundial. Já tinha pegado até algumas pessoas, né, para serem os atores. Só que o pai dele, né, pediu para ele fazer um filmezinho, né, dos momentos ali que aconteceu nesse acampamento, né, para poder, tipo, alegrar a mãe dele, né. E basicamente, né, ele falou que iria gravar, estava muito ocupado com o filme dele e tal, mas ele não iria, né, e não iria fazer esse filme, né. E o pai dele falou que foi egoísta, né, ele queria que
que basicamente a mulher dele se alegrasse, né? A mãe dele, só que ele falou que ele não via lógica nisso, porque ele falou não tem como ela se alegrar, porque a mãe dela morreu, né? Não era qualquer filme que iria alegrar ela, né? Só que aí basicamente, né? Ele foi fazer isso, né? Para não ter mais discussões, e acabou, né? Que ele percebeu que a mãe dele estava apaixonada, né, pelo melhor amigo do pai dele, né? Porque ele viu olhares, viu tudo isso, e ele percebeu fazendo esse filme, né? Ele fez um filme, né, tirando essas cenas, e fez um filme, né, só com as cenas, né, de amor. E basicamente, né, ele não conversou com ninguém sobre isso, e acabou que ele passou o filme, né, lá na cena, lá na sala. A mãe dele se alegrou, né, com os momentos dela dançando e tal, e ele guardou a fita, né, onde mostrava, né, que a mãe dele estava apaixonada. E ele começou a tratar a mãe dele super mal depois disso, né? Várias e várias brigas, né? Até que ele fez um filme que foi muito bom, que foi um filme de guerra lá para ser apresentado no cinema da cidade dele, né? E a mãe dele foi até agradecer, elogiar ele, né? E ele nem ligou para a mãe dele. Até que teve um dia que teve uma discussão enorme, né? Que ele queria ser salva-vidas numa piscina. E ele discutiu bastante com a mãe dele e tal. E a mãe dele, ele até xingou a mãe dele. E a mãe dele foi dar um tapa na cara dele, só que ele virou as costas e acabou dando um tapa nas costas. E isso ficou uma marca gigante nas costas dele, né? E ele não poderia ir para a piscina assim, né? Com uma mãozada nas costas dele. Aí ela foi para dentro do quarto e falou: sou sua mãe, por favor, me conta o que é que tá acontecendo, por que você mudou? E ele não falou nada. Ele pegou botou ela dentro do guarda-roupa e colocou a cena para ela ver. E ela percebeu, né, que ela estava completamente apaixonada, né, pelo amigo do pai dele, do marido dela, que ela nem percebia isso. Só que aí ficou, né, basicamente. O cara já sabia que estava apaixonado, que ela também estava, né? Só que ficou um clima meio chato ali. E ela decidiu, né, se mudar, né? Porque o marido dela tinha ganhado, né, uma vaga de emprego melhor na cidade, só que ela não queria largar a cidade que ela morava. E basicamente ela achou que era melhor fazer isso, né? Porque ela estava com saudade, né, Não, ela queria se livrar, basicamente, né, do amigo do namorado dela. E eles foram, né? Só que aí no meio da viagem, o marido fala, né, que ele teve um sonho, né, que ele brigava no soco com o melhor amigo dele. Falou que sonho estranho. E ela sai, né, e pergunta se ele contou alguma coisa, se fez alguma coisa assim. Falou que não queria contar, que foi uma coincidência, né? Só que como ela basicamente, vamos dizer assim, estava devendo ali, né, acabou que ela meio que se assustou com isso. E eles foram para lá, né, e cada vez mais ela ficou cada vez mais triste ali naquela casa. Enquanto que ele, né, foi muito difícil na escola, né, porque ele era o único judeu e ele era bem fraco, né, comparado aos outros, e arrumou uma briga, né, tanto com um menino lá que queria sempre bater nele, só que o outro salvava ele, né. Só que teve um dia que ele viu o cara do time de futebol, né, traindo sua namorada com a garota ruiva. Só que ele correu, né, para fingir que não tinha visto, né, para não saber que ele tinha visto. E aconteceu, né, que o menino quis bater nele, né, e ele falou, né, que ele estava de olho na namorada do outro, né, tava babando e tal, e pedindo para pedir desculpa. Ele falou: mas eu não tenho por que me desculpar, o que foi que eu fiz? Ele falou: então pede desculpa, né, por ter matado Jesus, porque muita gente fala, né, que foram os judeus que mataram Jesus e tal, e muita base do preconceito que se tem contra os judeus foi por causa disso, né. E aí só que ele fica muito nervoso, né? Porque ele já tinha sofrido muito preconceito, né? Tava sofrendo muito preconceito ali na escola, né? Que ele era o único judeu. E ele fala, né: eu não tenho que pedir desculpa nenhuma, porque eu nunca estive em Roma. Eu nasci 2 anos, quase 2000 anos depois da morte de Jesus, e eu não tenho culpa nenhuma de Jesus ter morrido. Agora, por que você não pede desculpa para sua namorada por estar traindo ela com uma menina ruiva? E ela termina o namoro com ele, né? E o menino bate nele, dá um soco e dá um monte de tapa na cara dele e fala: se ele não pedir desculpa, ir lá conversar com ela para ela voltar e falar, né, que ele mentiu sobre isso, né, porque estava nervoso, ele iria, né, dar outra surra nele. E ele chega em casa, né, com a cara quebrada e tal, e fica nervoso, né, porque o pai não percebe que a mãe não gosta mais dele e tal, e fica sempre uma discussão enorme ali na casa, né, e ele acaba falando, né, que o pai só pensa nele, que tudo dos outros é um hobby, né, porque ele falava que o trabalho dele de cinema era um hobby, e ele parou de fazer gravações, né. Só que nisso ele vai conversar no outro dia, né, que ele não quer apanhar mais. A menina fala que é mentira. Aí ele fala assim: se você diz que é mentira, como é que ele estava se beijando com uma menina ruiva? Que a ruiva era a ex dele, né? E uma menina fala assim, né, que é muito religiosa, católica religiosa. Ela fala, né: quer dizer que você não acredita em Jesus? Falou: não. Então vamos lá para minha casa para a gente orar. Então aí fica bem um negócio bem legal, né, que ela mostra, né,
como que era Jesus e tal, a história de Jesus, e eles se beijam, né? E ali eles começam um namoro, né? Ele começa a namorar, e assim a vida dele fica mais fácil ali na cidade, né? Que ele tá namorando com a menina aqui, o dono do... Basicamente o dono da escola ali, o Mauricinho da escola, manda, né? E tal, ele sofre menos. E acontece, né, que vai ter um dia, né, o dia da farra, que é um dia que todo mundo vai pra praia, né, que antes da formatura. E ele fala, né, já que você faz tantos filmes, por que você não vai gravar o dia da farra? E fica uma briga enorme, né, porque o pai acha que foi um hobby que já passou, né, que ele tem que se inspirar em outras coisas, para ir pra faculdade e tal. E o pai, né, e a menina fala, né, que o pai dela é muito rico, tem várias e várias câmeras, essas coisas assim, e ele se interessa de novo, né, e quer gravar o dia da farra. E ele grava nesse dia da farra que vai sair, né, no dia da formatura. E basicamente, né, ele passa por uma faculdade, a sua namorada passa para outra, e acontece também, né, que a mãe pede separação do seu pai, porque basicamente não deu para viver ali, né, ela tá com muita saudade, é bem triste, porque ele conta, né, na frente das meninas, que são crianças ainda e não entendem, que ela tá apaixonada pelo outro, e basicamente elas falam, você não ama o papai? Ele falou, amo o papai, só que eu amo de uma forma diferente, aí e tal, né, e basicamente, né, ele vai pra festa e fala, né, que a mãe dele tá separando e tal, e ele queria casar com ela. Ele chama a menina pra casar. Ele falou, não, eu vou pra faculdade. A gente vai namorar até o término do baile, e depois do baile, né, a gente termina, cada um vai pro seu canto. E basicamente, né, ele tinha dado até uma joia pra ele, né, falou que era um crucifixo. Ele comprou uma joia para dar para ela, e ela fala, mas você encontrou Jesus? Ele falou, encontrei na joalheria, né, até ele faz uma piadinha ali, e ele vai chamado, né, bem depois que ela terminou o namoro com ele, para fazer as cenas do filme, né, para botar o filme lá para rodar. E ele bota o filme para rodar, né, e enquanto ele tá bem triste, né, e muita gente chamava ele de Bacon Man, né, porque ele era Fabelman, e muita gente chamava ele de Bacon Man, né, porque os judeus não comem porco, né, e bacon é uma comida que é bastante comum, né, nos Estados Unidos. E ele bota o filme lá, né? E ele fez um filme, me deixou suas diferenças de lado que ele tinha e colocou, né, o cara ali do time de vôlei, né, que era o mais popular, como um herói ali, né? Chega, ele brilha como se fosse ele na luz do sol. Ele era um loiro bem branco, né? E também coloca um amigo dele, né, como se fosse um babaca ali no filme, né? Mas ele era um babaca realmente. Só que ele mudou aquilo ali, né? Botou o outro como alívio cômico e botou ele, né? E botou o líder ali do time de vôlei, né, como o herói, né? E basicamente, né, ele sai de lá e vai chorar porque perdeu a namorada e tal, fez um filme. E o cara fica muito assustado, né? Porque basicamente ele foi passado como um herói, só que ele não sabia que não era aquele herói. Ele sabia que basicamente, né, ele era um babaca, ele era bastante preconceituoso, ele traía a namorada. E no fim, a menina perdoa ele, né, e vai lá dar um beijo nele. E todo mundo querendo levantar ele, né, para mostrar ele como se fosse um herói. E ele vai atrás dele, né, do Sammy, e fala, né, por que você fez isso comigo? Você me mostrou para todo mundo como se eu fosse uma pessoa boa e eu não sou. E fica querendo bater nele, né? Aí ele vai lá e se solta bem. Você é o cara mais preconceituoso, mais babaca que eu já vi, mais antissemita que eu já vi. Só que eu fiz isso pelo meu filme. Eu não tive intenção nenhuma. Eu só queria fazer o meu filme ficar legal. E ele fala, né, que perdoou e tal, que iria tentar mudar e tal, mas mesmo assim ele continua sendo um pouco meio babaca ali no filme. E basicamente o outro vem, né, pra bater nele, né, porque ele tinha botado ele como um babacão no filme, né, ele roubando cerveja, ele sendo rejeitado pelas mulheres, ele caindo no mar. Então ele vai bater nele, só que o amigo dele vai lá e dá um soco na cara dele e fala que não é pra bater nele, né. Aí ele falou assim, ele conseguiu, né, ele colocou você no filminho e você acreditou nisso. Aí, só que ele expulsa ele de lá, né, ele sai correndo e fala, né, que agora ele vai estar com a namorada dele e que acho que ele viu que o que ele estava fazendo não era uma coisa legal. E ele conta pra mãe dele, né, que ele acabou terminando o namoro, que ele tinha pedido ela em casamento, contou sobre a separação, e aconteceu que continuou assim, né. O pai dele ficou com ele, né, porque ele iria fazer faculdade ali, e a mãe, né, casou, né, com o melhor amigo do marido e foi criar suas duas filhas, né, junto com ele. E até bem legal, né, que ele tem uma crise de ansiedade muito grande indo para a faculdade, porque ele não queria fazer aquela faculdade, né, ele queria ser um cineasta. E basicamente ele chega, né, e ele fala que ele pensa que está tendo um infarto. Ele fala, não, isso aqui é uma crise de ansiedade, a sua mãe tem muito disso, não sei o que, acalmava ele dando um chá. E botou, né, ele tinha mandado cartas para diversas, né, estúdios de rádio, de televisão, de filmes, de cinema, né, para poder trabalhar, só que nenhum foi chamado. Ele esperava que um dia ser chamado, que assim seria
uma desculpa, né, para ele largar a faculdade. Só que aconteceu que ele não largou, não tinha recebido nenhuma carta. E o seu pai bota lá um monte de carta e fala assim: enquanto eu faço o chá, lê aqui essas cartas, né? E ele abriu uma carta que a mãe dele tinha mandado sobre um churrasco lá, né? Ele mandou uma foto do churrasco e mostra pro pai dele, né? Ele vê as filhas, só que ele fica muito triste porque vê o melhor amigo, né, com a sua mulher. Só que basicamente não era isso, né? Ele tinha recebido uma carta e falou: lê essa carta aqui, que foi uma carta que ele tinha se chamado, né, pro trabalho dele, para trabalhar numa rede de televisão. Aí ele falou assim, ó, que não tinha nenhum trabalho agora, né, no momento, ele foi lá, não tinha nenhum trabalho agora, mas ele iria, né, ano que vem poderia ter uma vaga, né, só que não seria remunerada, mas já que era o sonho dele, né, só que ele falou assim: você vai conhecer o maior cineasta, né, que já existiu até o momento. E a mulher, a secretária dele fala, né, para ele tirar a gravata, que seria mais fácil para ele aparecer, para ele conseguir. E lá ele encontra, né, o John Ford, né, que conversa com ele e fala, né, dá umas dicas, né, sobre o horizonte e tal. E ele sai dali, né, com uma nova esperança, né, e larga a faculdade, como seu pai tinha dito, né, porque o seu pai demorou muito para separar, mesmo sabendo que o casamento não daria mais certo, né. E fala: se você está sentindo que não é algo que você quer, pare logo, né. Então ele parou e sair, né, ele mostra que ele vai seguir na carreira, né, e tentar ser um cineasta, né. E basicamente, né, esse filme é inspirado, né, na infância, né, do Steven Spielberg, que ele era, né, um dos maiores cineastas, o maior cineasta que temos, né, diretor de cinema que temos no nosso mundo. Só que não é um filme biográfico, né, é um filme meio que inspirado, né. Então é isso, galera, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, né. Quem puder, curte, comente, compartilha, se inscreve no canal, e se puder também dar uma força lá nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera, daí jogo.